bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo vamos formalizar o conceito de limite apresentado de maneira intuitiva no vídeo anterior, que está aqui no card, basta clicar e assisti-lo. Neste vídeo aqui do card, analisamos as seguintes funções e concluímos de maneira intuitiva que o limite da função f quando x tende ao ponto P existe e é igual a L. Já o limite da função g de x quando x tende ao ponto P não existe. Queremos, então, encontrar uma propriedade que nos permite distinguir tais comportamentos. Para isso, consideremos um número real ε maior do que zero e marcamos no eixo y os valores L mais ε e L menos ε. Desenhemos retas paralelas ao eixo x, passando por L mais ε e L menos ε. Observe que esta faixa tem comprimento 2ε. O nosso desafio é encontrar um número real delta maior do que zero, de maneira que a imagem de todos os pontos no intervalo P menos delta, P mais delta, pertencem ao intervalo L menos ε, L mais ε. Geometricamente, vemos que essa escolha de delta que fizemos satisfaz essa condição. E, é claro, o valor de delta escolhido depende do valor de ε. Esta propriedade verificada pela f não é verificada pela g. Tomamos um ε maior do que zero, temos que, por menor que seja o delta, a imagem de todo ponto x próximo de P e à direita de P não cai na faixa delimitada pelo intervalo f de P menos ε, f de P mais ε. Sendo assim, parece que encontramos uma maneira de diferenciar essas duas situações. Vamos enunciá-la? O limite da f de x quando x tende a P é igual a L se, para todo ε maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, que, como observamos, depende de ε, tal que f de x permaneça entre L menos ε e L mais ε, quando x percorre o intervalo P menos delta até P mais delta, com x, é claro, no domínio da f. Podemos reescrever essa condição da seguinte maneira. O limite da f de x quando x tende a P é L, se para todo ε maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, que depende de ε, tal que, para todo x no domínio da função, com x maior do que P menos delta e menor do que P mais delta, implica que a sua imagem, f de x, é maior do que L menos ε e menor do que L mais ε. Podemos simplificar ainda mais essas notações. Pelas propriedades que vimos de módulo de um número real, temos que estas desigualdades, x maior que P menos delta e menor do que P mais delta, é equivalente a dizer que o módulo de x menos P é menor do que o delta. E vamos acrescentar este maior que zero, pois isto nos garante que x é diferente de P, pois, como vimos, nem sempre f está definida em P. Da mesma forma, estas desigualdades aqui são equivalentes a dizer que o módulo de f de x menos L é menor do que ε. Sendo assim, podemos reescrever a definição de limite de f de x quando x tende a P é igual a L, se e somente se, para todo ε maior do que zero dado, existe um delta maior do que zero, tal que, para todo x no domínio da função, com módulo de x menos P menor do que delta, isto implica que o módulo de f de x menos L é menor do que ε. Se relacionarmos o módulo de x menos P com a distância entre x e P,
esta notação nos diz que os valores de x que estamos considerando são aqueles cuja distância entre x e p é menor do que delta. E geometricamente temos o seguinte: tomando x neste intervalo, esta medida é a distância de x a p, que é menor do que delta, que é esta medida aqui. Uma observação importante a se fazer é que é possível demonstrar que este número L, quando existe, é único. Vejamos agora um exemplo bem didático que envolve esses conceitos. Quão próximo de p igual a 4 podemos manter x para termos certeza de que f de x igual a 2x menos 1 fique a uma distância menor do que 2 unidades de L igual a 7. Primeiramente, vamos analisar o problema geometricamente. Este é o gráfico da função f e veja que a imagem do ponto 4 pela função é 7. Queremos encontrar quais pontos x próximos de 4 possuem suas imagens f de x que distam de 7 menos que 2 unidades. Ou seja, f de x pode variar entre 5 e 9. Geometricamente, vemos que basta tomarmos x entre esses dois valores aqui e suas imagens distarão menos de 2 unidades de 7. E algebricamente, como seria? Precisamos responder essa pergunta aqui. Para quais valores de x, módulo de f de x menos 7 é menor do que 2? Veja que o nosso problema recai em solucionar uma inequação. Como f de x é igual a 2x menos 1, temos que o módulo de f de x menos 7 menor do que 2 é equivalente ao módulo de 2x menos 8 menor do que 2. Já vimos em vídeos anteriores que podemos eliminar este módulo desta maneira aqui. Menos 2 menor do que 2x menos 8 e menor do que 2. Veja que podemos colocar o 2 em evidência no segundo membro desta desigualdade, e com isso obtemos menos 2 menor do que 2, que multiplica x menos 4 menor do que 2. Dividindo tudo por 2, obtemos as desigualdades menos 1 menor do que x menos 4 menor do que 1, que é equivalente a módulo de x menos 4 menor do que 1. Sendo assim, obtemos que o módulo de f de x menos 7 é menor do que 2, se e somente se o módulo de x menos 4 é menor do que 1, ou seja, os valores de x, tais que a imagem satisfazem a desigualdade módulo de f de x menos 7 menor do que 2, distam do ponto 4 menos de 1 unidade. Sendo assim, se x está no intervalo de 3 a 5, sua imagem pertence ao intervalo de 5 a 9 e resolvemos o nosso problema. Veja que o que acabamos de verificar é que para epsilon igual a 2, basta tomarmos delta igual a 1 e então para todo x pertencente ao domínio da f, o módulo de x menos 4 menor do que delta implica em módulo de f de x menos 7 menor do que epsilon. No entanto, isso não nos garante que o limite da f de x quando x tende a 4 é igual a 7, pois deveríamos verificar esta condição para qualquer valor de epsilon, e o que fizemos foi verificar a condição para epsilon igual a 2. No entanto, vamos aproveitar essas manipulações que fizemos nessas desigualdades e obter o valor de delta para qualquer epsilon dado. E para isso, basta respondermos a seguinte pergunta: dado um epsilon maior do que zero, para quais valores de x temos que o módulo de f de x menos 7 é menor do que epsilon? Procedendo de maneira análoga a anteriormente, temos que o módulo da f de x menos 7 é menor do que epsilon,
é equivalente ao módulo de 2x menos 8 menor do que ε, que é equivalente, por sua vez, a estas duas desigualdades. Novamente, colocando 2 em evidência e dividindo todos os membros por 2, obtemos que módulo de x menos 4 é menor do que ε sobre 2. Ou seja, para garantirmos que a imagem de f de x caia no intervalo 7 menos ε, 7 mais ε para qualquer valor de ε, basta tomarmos delta igual a ε sobre 2. E com isso provamos que, dado um ε maior do que zero qualquer, tomemos o delta igual a ε dividido por 2 e para todo x no domínio da f, tal que o módulo de x menos 4 é menor do que ε sobre 2, implica que o módulo da f de x menos 7 é menor do que ε. E então, provamos que o limite da função f de x, quando x tende a 4, é igual a 7. Vejamos mais um exemplo. Vamos mostrar que o limite da função f de x igual a k, onde k é uma constante, quando x tende a p para todo p número real, é igual a k. Já vimos em vídeos anteriores que este aqui é o gráfico da função f de x, uma reta paralela ao eixo x que corta o eixo y em k. Veja que o que devemos mostrar é, dado um ε maior do que zero qualquer, precisamos garantir que existe um delta maior do que zero, tal que para todo x no domínio da f, o módulo de x menos p menor do que delta implica que o módulo de f de x menos k é menor do que ε. Mas veja que para todo x no domínio e todo p número real, o módulo de f de x menos k é igual a k menos k, que é igual a zero. Desta maneira, independente da escolha do delta, já temos garantido que o módulo de f de x menos k, que é igual a zero, é menor do que ε. Assim, tomando um delta qualquer, temos satisfeito esta implicação aqui. E com isso, concluímos que o limite da função quando x tende a p é igual a k. Sugerimos que você analise geometricamente essa demonstração e entenda perfeitamente o porquê, tomando qualquer delta, obtemos a implicação necessária. E para finalizarmos este vídeo, vamos mostrar que o limite da função f de x igual a x quando x tende a p é igual a p, independente de quem seja esse p. Dado um ε maior do que zero, como a f de x é igual a x, temos que módulo de f de x menos p é menor do que ε, se e somente se o módulo de x menos p é menor do que ε. Sendo assim, para cada ε, basta tomarmos o delta igual a ε e temos a implicação necessária. E, portanto, o limite da função f de x igual a x quando x tende a p é igual a p. Novamente, sugerimos a análise geométrica desta condição. Ficamos por aqui. Bons estudos para você e não perca o próximo vídeo. Nele veremos propriedades de limite que nos facilitarão o cálculo dos mesmos. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.